Mateus capítulo 3, versículo 1 e do versículo 2. Para que a gente possa ter um primeiro chão, um ponto de partida para tratarmos a respeito desse reino que alegamos que chegou. E diz assim a palavra de Deus: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Sabemos que antes de sermos cristãos, antes da palavra de Deus nos ser revelada através deste livro, composto por 2 blocos, o Antigo e o Novo Testamento, antes disto ser desta forma, antes de Jesus Cristo vir ao mundo como Filho de Deus, havia uma esperança na chegada desse Messias. Havia uma esperança na chegada deste Jesus. Antes, então, do cristianismo existir, existia o judaísmo. Existia o judaísmo que se fundamentava nas leis de Deus reveladas a Moisés no Sinai. Existia o judaísmo que se fundava principalmente na fé do patriarca Abraão, e na fé que Abraão ensinou a Isaque, que Isaque ensinou a Jacó, e que Jacó, tendo encontro com Deus, transformando-se em Israel, passou para os seus filhos, e os seus filhos assim constituíram uma nação. Essa nação, encontrando-se no Egito, cativa, melhor dizendo, é direcionada por Deus, através de um homem chamado Moisés, a sair deste período de opressão. E saindo deste jugo de opressão, encontra no meio do deserto o próprio Deus. E neste encontro do povo de Jacó, do povo de Israel, do povo de Isaque, do povo de Abraão e do povo de Moisés com Deus, Deus revela a sua vontade ao povo por meio de uma relação de leis. O que era certo e o que não era. O que era devido e o que não era devido. E a partir daí, o povo hebreu, as tribos de Israel, transformam-se também no judaísmo. Um adendo importante: nem todo israelita é judeu e nem todo judeu é israelita. O judaísmo é a religião. O israelita é nascido dentro do Estado de Israel. É claro que as coisas se confundem e se misturam, mas aqui fica um ponto de atenção. Uma coisa é uma coisa, principalmente no mundo de hoje, e outra coisa é outra coisa. Judeus enquanto religião, israelitas enquanto povo. Mas neste início, enquanto olhamos o Antigo Testamento, essas duas realidades se misturam. Ser judeu é ser israelita e ser israelita é ser judeu. Porque também há uma relação de sangue que se estabelece ali. Mas, acima de tudo, uma relação entre um povo e Deus que se estabelece com base em uma esperança. Que esperança é essa? A esperança de um reino estabelecido por Deus através de Israel, que geraria um mundo de paz, um mundo de justiça e um mundo de esperança. Era essa a esperança judaica. Era essa a esperança de Israel. Que um dia, da descendência do seu maior rei, da descendência de Davi, Deus faria proezas, estabeleceria novamente um governo no mundo, um reino no mundo. E através desse reino, haveria paz, igualdade e esperança entre os homens. Quando olhamos Mateus, vemos um homem, João Batista, anunciando a chegada deste reino, anunciando que esse reino tão esperado, esse governo tão esperado, esta presença no mundo tão esperada, estava chegando. E ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. O reino, ele é para nós um símbolo acima de tudo. Um símbolo de quê? Um símbolo de gerência, um símbolo de governo, um símbolo de autoridade. O reino que João está esperando, ansiando, aguardando, é nada mais do que gerência, autoridade e comando sobre o mundo. Mas gerência, autoridade e comando de quem? Quando nós continuamos lendo os textos bíblicos, em João, no capítulo 1, no versículo 49, começa a nos clarear a respeito de quem teria esta gerência, esta autoridade e este comando sobre o mundo para estabelecer assim, então, esse reino, que era um reino esperado. O pessoal do Data Show aí pode colocar aí para mim? João capítulo 1, versículo 49. E diz assim o texto bíblico: então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Neste momento, há os primeiros apontamentos daquele que seria este governante sobre o reino que estava para chegar e era tão esperado. Jesus era este rei. Jesus era este que tinha autoridade. Jesus era este que devia comandar o reino que estava se estabelecendo. Um reino que, acima de tudo, é gerência, um reino que é, acima de tudo, autoridade, e o reino que é, acima de tudo, capacidade de comando. Ora, se temos um reino de autoridade, gerência e comando, e dentro desse reino temos um rei estabelecido, que é Jesus, nos fica claro aquilo que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 14, do versículo 17. Porque este reino é propriamente um reino de Deus. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E agora as coisas começam a mudar. Começam a mudar porque os judeus, os israelitas, ainda muito agarrados com a dinâmica política do mundo, esperavam um reino que era um reino material. Um reino que teria um rei físico presente, governando politicamente as nações. Um rei que exerceria autoridade sobre a matéria, que exerceria gerência sobre as coisas do mundo, sobre a política, sobre os governos, e que teria voz de comando para dizer e desdizer. Mas quando nós olhamos aquilo que de fato Deus estava anunciando como seu reino, vemos que é algo diferente. Porque apesar de existir autoridade, porque apesar de existir gerência, porque apesar de existir comando, porque apesar de ter um rei, que é Jesus Cristo, esse reino não era um reino material. Porque, como diz o versículo, não é sobre pão, não é sobre bebida, não é sobre coisas materiais, mas é, acima de tudo, sobre justiça. É um reino, acima de tudo, sobre paz. É um reino, acima de tudo, sobre alegria e sobre o Espírito de Deus que passa a habitar no meio das pessoas. O texto bíblico nos diz ainda mais a respeito desse reino não material. Em Lucas, no capítulo 17, do versículo 20 ao 21, diz: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Ora, agora temos aqui algo mais claro surgindo. Sim, a esperança era uma esperança de Israel, era uma esperança do judaísmo, e a esperança de um reino que se estabelece por meio de um rei. Mas o entendimento ficou atravessado no meio dessa história. Algo não ficou muito bem explicado. E pela graça do Espírito Santo, isso
nos é explicado por meio dos apóstolos e por meio de Jesus. Porque de fato existirá um reino. Porque de fato existe um reino. Acima de tudo, existe um rei sobre este reino. Um rei que existe comando, um rei que atua com governança e gerência. Mas esse reino, ele não é um reino material. Este reino não é um reino que se impõe pela espada. Este reino não é um reino que diz respeito a impostos e tributos, a elites e a nobreza. Não é um reino de territórios e espaços geográficos, mas acima de tudo, um reino que se estabelece no meio do povo, entre vocês, no meio de vocês e através de vocês está o reino de Deus. E está o reino de Deus na justiça que vocês exercem, na paz que vocês sentem e na alegria que vocês têm pulsando dentro de seus corações. Aí está estabelecido o reino de Deus. E vemos então que o reino de Deus é algo imaterial, que se estabelece no nosso meio e que possui determinadas características. E o que eu quero trazer aqui hoje como ponto central da mensagem é o que este reino que é imaterial, o que este reino que é invisível, o que este reino que tem um rei que é Jesus Cristo, tem a dizer especificamente para você, meu irmão, enquanto pessoa individual. E por isso o tema, o reino que é chegado em mim, um reino que é chegado em você. E aí eu convido a igreja a continuar a leitura de Mateus, do capítulo 3 em diante, que diz o seguinte: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação eram gafanhotos em mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produzir bons frutos, é cortada e lançada ao fogo. O primeiro ponto, que este reino que se estabelece de forma invisível por meio de paz, justiça e alegria, este reino que possui um rei que é Jesus Cristo, aquele que foi ressurreto no terceiro dia e é o próprio Deus. O primeiro ponto que esse reino tem a dizer a você, quando ele se estabelece sobre a sua vida, é que necessariamente há arrependimento. Toda a Judeia, no versículo 5, e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram batizados por ele no rio de Jordão, confessando os seus pecados. Isto é, arrependimento é perceber o erro e mudar a direção. Não é possível que o Rei Jesus estabeleça o seu reino e o seu governo, o seu comando e a sua gerência sobre sua vida, se não houver arrependimento. Não é possível que este reino imaterial, invisível, eterno e que emana da autoridade do próprio Deus se estabeleça em você, se não houver arrependimento. E é por isso que João tanto clamava: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A porta de entrada para este reino poderoso, governado pelo próprio Deus, é o arrependimento, que se estabelece pela submissão à verdade. É necessário aceitar esta verdade, a verdade do que é certo e do que é errado,
E no confronto com esta verdade, perceber aquilo que em nós é um equívoco, aquilo que em nós é um erro, e na percepção do erro, haver mudança. E na percepção do erro, existir o constrangimento do coração. E é por meio deste arrependimento, deste constrangimento, que Jesus Cristo, enquanto Rei, passa a estabelecer o seu reino invisível em nossos corações. E a partir daí, a paz, e a partir daí a justiça, e a partir daí a alegria passa a governar a nossa existência. O segundo ponto é frutos dignos de arrependimento. Versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Acontecia naquele período que a classe religiosa da época, que mais se importava com as práticas do dia a dia, as coisas que se faziam e se falavam, do que propriamente pelo constrangimento do coração, iam ao encontro de João. E João os confronta porque o arrependimento não é simplesmente um fazer algo. O arrependimento não é simplesmente ir ao encontro do batismo, porque a prática do batismo era o próprio instrumento de João, de simbolizar assim a purificação do pecado e o próprio arrependimento. O que João está dizendo é que não adianta vocês virem e fazerem liturgias, se o coração de vocês não transparece frutos de arrependimento, frutos de mudança, frutos de constrangimento. Uma verdadeira natureza transformada busca santidade. Fruto de arrependimento é mudança impulsionada pelo desejo de nos tornarmos santos. Arrependa-se, mas busque ardentemente frutos de arrependimento, frutos de constrangimento do coração, frutos de santidade. E por último, consciência de juízo. E não comeceis a dizer, no versículo 9 diz, vós mesmos temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que desta pedra Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Arrependimento, pulsão e desejo ardente por santidade e apresentar visivelmente frutos de arrependimento. Mas também este governo, quando se estabelece sobre nós por meio da verdade, este governo que tem como seu rei Jesus Cristo, que traz a nós a paz, a verdade, a justiça, este reino traz a nós a consciência do juízo. A consciência de que há e haverá no último dia, no nosso confronto com Deus, um Deus que é amoroso, um Deus que é misericordioso, sim, mas acima de tudo, um Deus que é justo. E no momento do juízo, quando a característica da justiça de Deus irá se sobrepor à justiça, à característica da sua misericórdia, então o machado estará posto à raiz, e a árvore que não apresentar fruto será cortada e lançada ao fogo. O reino de Deus que se estabelece nos nossos corações gera em nós arrependimento, gera em nós pulsão e vontade de santidade, que é o próprio fruto do arrependimento, e gera em nós também consciência de juízo, porque no último dia nos encontraremos com Deus que ressuscita mortos, e Ele nos julgará de acordo com os nossos frutos. Um rei de amor, um rei de misericórdia, mas também um rei de justiça. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado por esta palavra, obrigado pela Tua revelação. Obrigado, Deus, por este reino que já está no nosso meio. Este reino que está no nosso meio, e mesmo sendo invisível, conseguimos percebê-lo. Conseguimos percebê-lo porque no nosso meio há paz,
Conseguimos percebê-lo porque no nosso meio há justiça, e conseguimos percebê-lo porque no nosso meio há alegria. Solicitamos, Deus, ao Teu Santo Espírito e a Ti, que o nosso coração se encha de constrangimento, de arrependimento perante o pecado. Que o nosso coração se encha de vontade e impulso à santidade, e que a nossa consciência arda toda vez que lembrada a respeito do juízo. Fortifique em nós a fé, nos aperfeiçoa nesta jornada e nos faz entender o quão maravilhoso é este reino de amor, misericórdia e justiça. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém e amém.